Lucas 11, versículo 14 ao 28. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Satanás está dividido contra si mesmo. Se ele está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não junta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. E então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz ou bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes ou bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Eu, quando estava lendo esse texto e estudando essa semana, eu fiquei pensando em pegar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, quando eu comecei a estudar esse texto, seria ler o texto e dizer o seguinte: amigos, Jesus tem poder sobre espíritos demoníacos. E se você está atribulado, vem aqui que nós vamos expulsar esses demônios. Isso era o atalho. Para mim, o caminho mais fácil. Porque o texto diz que tinha um homem que estava contaminado, possesso de um espírito imundo que o deixava amuado, que o deixava tão melancólico, tão introspectivo que ele não falava coisa alguma. E Jesus expulsou esse demônio. E o homem voltou a falar e a multidão ficou admirada, e eu podia, como pastor, dizer assim: olha, esse mesmo Jesus que operou naqueles dias, opera nos dias de hoje, vamos lá. Mas isso para mim seria o caminho mais fácil. Por que o caminho mais fácil? Porque o texto fala isso, é verdade, mas há tantos desdobramentos, tantas implicações no ato de Jesus de expulsar esse espírito que dominava esse homem, que eu não posso simplesmente ler um texto e simplisticamente pular ou omitir o restante dos desdobramentos que aconteceu. Então, para mim, isso seria o caminho mais fácil, um atalho. E esse negócio de atalho, eu acho esquisito, a gente pegar atalhos na vida. Aliás, quando falam de atalhos, eu já fico nervoso, porque eu tive uma experiência com um atalho uma vez que me deixou traumatizado pro resto da vida. Eu fui pregar uma vez numa conferência na cidade de Garanhuns, interior de Pernambuco. Eu morava em Fortaleza e fui convidado para falar em Garanhuns. Garanhuns é a cidade do nosso Augusto, presidente da República. Vem de lá, terra fria, lá faz um frio, que é alto, montanha, e faz um frio danado. E eu fui pregar lá em Garanhuns, terminei a pregação, ia voltando de carro, um carro que não era meu. Olha a situação. Meu carro devia estar quebrado, eu pedi o carro emprestado a uma pessoa, disse: olha, eu vou ter que falar lá em Garanhuns, estou precisando ir, me empresta seu carro. E uma pessoa lá da igreja me emprestou o carro e eu fui no carro dessa pessoa. Quando eu estava voltando, parei num posto de gasolina para reabastecer. O frentista do posto falou assim: o senhor vai por qual estrada? Eu digo: vou pela BR aqui, normal. Ele falou: não, essa BR aí tem 40 quilômetros a mais, pega esse atalho aqui. É de terra, mas estrada de terra, mas você economiza uns 30, 40 quilômetros. Ora, eu peguei corda, entrei no carro, quando eu dei partida na ignição no carro, minha mulher disse: o que o frentista estava falando para você? Ele disse:
ele me aconselhou pegar aqui o atalho. Minha mulher disse, não vá pro negócio de atalho não, meu filho, vamos pelo caminho certo. Eu disse, não, vamos economizar, eu tô louco para chegar em casa, são as 10h30 para 11 horas da manhã, tô louco para chegar em casa, vamos pelo atalho. Aí nós pegamos o atalho e o caminho de terra era longo, e vocês sabem como é caminho de terra, sobe e desce, e a estrada parece que começou a se alongar, e eu comecei a ficar nervoso, e aí eu fiz a segunda besteira. Eu comecei a acelerar demais o carro e pegar velocidade para poder acabar com o atalho, o maldito do atalho. E aí, quanto mais o carro ia mais veloz, minha mulher, para, você está indo muito depressa, devagar, para que tanta pressa? Eu digo, agora eu quero não só chegar em casa, como quero acabar o atalho. Minha mulher, mas diminua, melhor a gente chegar mais tarde e chegar. Foi só ela dizer, melhor chegar mais tarde e chegar. O carro subiu na lombada, quando ele desceu da lombada, eu perdi o controle do carro na terra, o carro ficou rabiando, acertou uma ribanceira, empenou a roda dianteira, resultado da ópera. Isso era mais ou menos 1h da tarde, 1h30, eu cheguei em casa no outro dia, às 4h30 da madrugada, porque o carro estava quebrado no meio de uma estrada que não passava ninguém. Nós passamos mais de 3 horas para passar um caminhão que a gente pediu ajuda para ele, levou para uma cidade chamada Barro. Então o negócio de atalho é para mim um drama. Então quando eu leio a Bíblia, eu não gosto de pegar atalhos. Jesus estava numa situação que tinha um homem que estava profundamente aflito. Eram forças espirituais que o prendiam. A Bíblia diz que demônios o prendiam. E Jesus liberta esse homem. E a pergunta que me vem à mente é como é que nós anulamos uma força? Como é que você anula uma força, um poder? Ora, em física, anula-se uma força, em física, com outra força igual no sentido contrário. Você tem uma força vindo da esquerda para a direita, você coloca outra força da direita para a esquerda, elas se encontram, e se elas forem iguais e estiverem em sentido contrário, o resultado é zero. Isso é em física. Essa lógica da física não vale para as relações humanas. Não vale. Não funciona nas relações humanas e nem nas relações espirituais. Porque o que nós temos diante de nós aqui é o seguinte, tinha um homem que tinha uma força negativa, pessimista, melancólica, que o jogava numa espécie de auto-flagelo. Ele estava melancólico, depressivo, amuado, sem falar, mudo. Como é que Jesus anulou essa força? Como é que Cristo anulou essa força que imperava na vida desse homem? Nós, religiosos, infelizmente, aplicamos a mesma lógica da física para as relações humanas. Nós achamos que se tem uma força negativa, escura, dark, depressiva, nós anulamos com uma força duplamente forte, porque a gente não só anula como rechaça. Então é assim, nas relações humanas, essa lógica não funciona. Porque se você está sendo opresso por uma força de raiva, de ira, de ódio, como é que você anula o ódio? Como é que se anula o ódio? Não se anula o ódio com ódio e meio. Como é que a gente anula o poder, por exemplo, do descaso, do desdém, do desprezo? Então é assim, nós às vezes funcionamos com a lógica da física nas relações humanas, mas não dá certo. Você me despreza? Pois então eu vou contra você com desprezo e meio. Você me dá ódio? Pois eu vou lhe dar ódio e meio. Porque não basta só dar ódio de volta, eu preciso ódio e meio para poder rechaçar aquela força. Então veja bem, se existe uma força espiritual que é demoníaca, que é má, que é maligna, que é destruidora, operando na vida de um homem, como é que se anula? Os pares de Jesus, as pessoas que lhe achavam que era essa a lógica. Como que se anula o poder de um demônio? Sendo o príncipe dos demônios. Para um demônio, demôniozão. Se veio um demôniozinho, pois nós vamos contra você com um demôniozão. Aí eles olharam para Jesus e disseram o seguinte: ele expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Por quê? Contra o demônio, demônio e meio. Mas é o seguinte, se eu quero anular o poder, por exemplo, da vanglória, como é que a gente anula esse poder? Se eu quero tornar sem efeito o poder da soberba, como é que eu faço?
Se eu quero acabar com o poder do mal, como é que eu faço para rechaçar o poder do mal? E é isso que eu disse para vocês no começo. Foi isso exatamente que eu quis transmitir para vocês. É que as implicações do texto que eu li aqui são muitas. São tantas que o próprio Jesus admitiu que contra o poder do mal não adiantava ir com uma outra força de igual intensidade ou maior intensidade contra. Não ia adiantar. Por que não ia adiantar? Porque no versículo de número 24, ele diz o seguinte: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, volta, traz com eles 7 piores. Olha a lógica de Jesus. Se vocês aplicarem essa lógica, é assim: contra uma força e meia, eles foram rechaçados e eles vão voltar num efeito bumerangue com intensidade 7 vezes maior. Por quê? Porque foram rechaçados por uma força igual. Não adianta. Então é assim, vamos voltar ao texto. Há um homem na Bíblia que está debaixo de uma influência destruidora, arrasadora, o deixa tão depressivo e trancado dentro de si que ele tornou-se um homem sem expressão, mudo. E o que é que Cristo nos ensina quando ele lida com esse homem? Vamos por partes. Primeiro, que você não anula o poder das trevas, do negativismo, do inferno, da maldade, com exorcismos. Não anula. Você não anula o poder do negativismo, das trevas, do inferno, do diabo, com exorcismos. Não. A prova é que ele mesmo afirmou, o próprio Cristo afirmou, que aquele exorcismo que ele tinha feito neste homem tinha efeito paliativo. Era paliativo. O próprio Cristo admite que era paliativo. Quando ele disse o seguinte: eu expulsei esse demônio, ele foi embora. Mas isso aqui não resolveu o problema desse homem. Não resolveu nada na vida desse homem. Por quê? No versículo 24, diz o seguinte: a casa dele só ficou limpa. Ele só ficou um homem limpo. E esse efeito de expulsar vai trazer uma reação contrária 7 vezes mais intensa dos demônios, do negativismo, das trevas. Ele vai ser 7 vezes mais influenciado. Não é isso que Jesus diz? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. O que eu quero dizer com isso? E eu vou ser claro, prático. Não adianta fazer sessão de fechamento de corpo no espiritismo. Não adianta. É inútil você fazer sessão de fechamento de corpo, tomar banhos de fechamento de corpo no espiritismo. Isso em nada é a mesma coisa. Você quer se ver livre de influências negativas na sua vida? Não adianta receber energias positivas do esoterismo. Você quer ter uma vida imune? Não adianta nada querer blindar a sua vida de maldições, de praga, de mal-olhado nas religiões afro-brasileiras. Nada. Adianta coisa nenhuma. Não adianta nada fazer sessão de descarrego, quebra de maldições em igrejas evangélicas. Nada. Igrejas evangélicas neste país que estão fazendo campanhas de quebra de maldição, campanhas de quebra de maldição hereditária. Isso e nada é a mesma coisa. Por quê? Porque anula-se o poder das trevas, não é com exorcismos. Nós anulamos o poder das trevas, não é expelindo. Nós anulamos o poder das trevas adotando princípios, verdades, vivendo de maneira que seja coerente com os valores do reino de Deus. É assim que nós incorporamos na nossa vida os valores que rechaçam os poderes do mal, das trevas, do diabo, de demônios. Então deixa eu ser claro, deixa eu ser peremptório, deixa eu ser explícito, sem meias palavras. Não se acaba com a escuridão ordenando que ela vá embora. Acaba-se a escuridão acendendo uma luz. Como é que se acaba com a escuridão? Não é dizendo vai embora. Não adianta. O que se acaba com
com a escuridão. Você acende uma luz, não adianta exorcizar as trevas. Acenda uma luz, porque na hora que você acende a luz, acabou as trevas. Então veja que Jesus mostrou isso. Ele disse: olha, eu estou expulsando esse demônio aqui. Ele foi embora, o homem voltou a falar, falou tudo direitinho. Mas lá no versículo 24, Jesus disse: isso aqui é paliativo. O que nós temos que fazer é encher a casa deste homem. O que nós temos que fazer é colocar na vida deste homem luz. Porque quando ele estiver na luz, o poder das trevas não rechaça, não vem com retaliação. É luz. Então deixa eu repetir, não se afasta o diabo mandando ele fugir. Afasta-se o diabo enchendo o ambiente de amor. Enchendo o ambiente de amor. Você quer acabar com o demônio que aflige uma criança abusada sexualmente? Ame essa criança. Pergunte a um negro envergonhado pelo demônio do racismo. Como é que ele foi curado? Como é que esse demônio fugiu da vida dele? Quando ele foi restituído na sua dignidade. Pergunte a um favelado que experimentou a miséria, a exclusão social. Como foi que o demônio da miséria saiu da vida dele? Quando lhes foram dadas reais chances de ganhar o seu dinheiro com dignidade. Pergunte a uma pessoa vergada de culpa pelo demônio do desespero. Como é que esse demônio sumiu da vida dessa pessoa? Quando foi estendida para ela o perdão. Pergunte a uma pessoa que vive presa pelo demônio da ignorância, da superstição. Como é que esse demônio foi expulso da vida dessa pessoa? Brilhou a verdade do Evangelho. Quer que o seu coração fique livre do assédio das trevas? Acenda a luz na sua vida. Porque quem vive na luz não precisa ter medo de sombras. Quem vive na luz não precisa ter medo do assédio e da perseguição daqueles que vivem nas trevas. As trevas é que têm medo da luz. Então é assim, Jesus deixou claro que nós não precisamos nos preocupar com exorcismos. Nós temos que acender luzes. A igreja não é uma agência especializada em fazer exorcismo. A igreja é uma agência especializada em acender luzes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um lugar onde a dignidade da pessoa é dada, onde a expressão de perdão é estendida às pessoas. Essa é a igreja de Jesus. O cristianismo, Jesus deixou bastante claro, não vence o poder das trevas com manifestações sobrenaturais. Nós vencemos o poder das trevas com paixão pela vida. Deixa eu dizer, o fascínio por manifestações sobrenaturais entre nós não pode ser mais forte do que a paixão pela vida. É muito interessante nesse texto que as pessoas ficaram maravilhadas com uma manifestação sobrenatural. O texto diz assim: o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada, embasbacada, pasmos. Todo mundo de boca aberta, de queixo caído. Ah, que coisa maravilhosa! Mas deixa eu dizer para você novamente. Cristianismo não tem muito a ver com manifestações sobrenaturais do mundo espiritual. Não tem. Cristianismo não tem muito a ver com fenômenos espirituais. Não tem. O cristianismo tem a ver com colo. Não é com manifestação sobrenatural. É com colo, com afeto. As pessoas estavam maravilhadas. Não porque um homem estava sendo devolvido à vida. As pessoas estavam maravilhadas com uma manifestação sobrenatural. E eles estavam tão fascinados pelo sobrenatural que o texto diz assim: outros, versículo 16, o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu. Sabe o que acontece com a religião? Religião nos torna fascinados pela demonstração do sobrenatural. E o problema é que o cristianismo não é uma religião de manifestações sobrenaturais. O cristianismo é relacionamento de ternura entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Tem nada a ver com manifestação sobrenatural. Lembram-se que Jesus disse isso para Tomé? Foi que Jesus disse para Tomé. O Tomé, que a gente conhece como o duvidador, que vivia duvidando das coisas, foi que Jesus disse para Tomé: Tomé,
Você viu e creu. Mas deixa eu lhe dizer, mais bem-aventurados serão aqueles que não vão ver e vão crer. Mais bem-aventurado é aquele cristão cuja fé não se baseia em fenômenos sobrenaturais. Porque o cristianismo não tem nada a ver com fenômeno sobrenatural. Aliás, existem religiões com muito maiores e mais exuberantes manifestações sobrenaturais que o cristianismo. Muito. Tem religiões aí, queridos, que eles fazem coisas fenomenais. Desses dias eu estava assistindo a televisão e eles mostraram um programa de televisão de uma seita hindu na Índia, que os gurus, os líderes da religião lá, se furavam com anzóis e ficavam pendurados com os anzóis, sem sentir dor, corpo todo suspenso no ar, com anzóis, sem sentir dor. Os anzóis não infeccionam, não sai sangue. Isso é coisa fantástica e fenomenal. Esse faqui, que passam dias e dias sem comida. Existem sessões espiritualistas, mediúnicas, que as pessoas até levitam. Entram lá num estado de meditação tão profunda que começa a flutuar no ar. Coisas fantásticas acontecem aí. Vocês já viram na televisão? Pessoa desses aí, um médium desse, pega uma faca, abre as costas da pessoa, opera a hérnia de disco, a sangue frio, sem anestesia. Coisas do arco da velha acontecem por aí. E a nossa questão é a seguinte: como é que a gente, nós cristãos, colocamos as nossas posições com milagre e meio? Naquela religião teve um milagre, pois nós vamos produzir um milagre duplo. Eles fizeram maravilhas, nós vamos fazer maravilha e meia. Eles fizeram coisas sobrenaturais, nós vamos fazer coisas mais sobrenatural ainda. É isso, cristianismo? Não. Cristianismo tem a ver com ternura, com o colo de Deus para o perdido, com misericórdia de Deus para o que está se sentindo ferido na alma. Cristianismo é boa notícia para o que está com a vida aos pedaços. O que é cristianismo? É boa notícia, não é manifestação sobrenatural. E você me propondo, pastor, se é verdade mesmo, vamos ver se cai fogo do céu, vamos ver se um anjo vem aqui e escreve em letras garrafais. Isso não é cristianismo. Vamos bater num tambor até a gente produzir um efeito sobrenatural dos céus aqui entre nós. É isso? Não é isso cristianismo. Quando nós cantamos, nós não estamos bombeando uma energia espiritual para atrair fenômenos sobrenaturais sobre nós. Não é isso. Nós estamos proclamando uma notícia alvissareira e linda. Qual é essa notícia? Deus ama as pessoas. Essa é a nossa notícia. Qual é o milagre que você tem para nos mostrar? É o milagre de um Deus que se encurva para abraçar o menos querido, o menos amado, o mais pobre, o mais ferido de alma, o menos digno. Porque pode ser que alguém se aventurasse a querer bem ao digno, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos quis bem quando nós ainda éramos os mais indignos dos indignos. Eu soube da história de uma menina, ela era filha única, e a mãe dela, quando ela já era adolescentezinha, decidiu adotar um irmãozinho. Então, agora ela, adolescente, cuidando do irmãozinho. E de noite, era ela que lia as histórias pro irmão na cama. Mas vocês sabem como é adolescente. Ela um dia cansou, porque ela lia as historinhas pro irmão e ela falou: eu vou fazer um negócio melhor. Eu vou ler as histórias no gravador e quando o meu irmãozinho quiser ouvir as histórias, eu toco o gravador. Vai ficar mais prático. Chamou o irmãozinho e disse: você agora vai ouvir as historinhas o tanto que você quiser, porque a Amana gravou as historinhas do gravador e eu não tenho que ficar lendo para você, basta apertar esse botão aqui. Aí o irmãozinho disse assim: não gostei. Mas é melhor. Não, mas não gostei. Como é que eu vou sentar no colo do gravador? Como é que eu vou sentar no colo do gravador? Cristianismo tem a ver com o colo de Deus. Tem a ver com o amor de Deus. O fascínio pelo milagre, pelo sobrenatural, como prova de Deus, não consegue produzir fé no nosso coração. O que produz fé no nosso coração é quando os nossos olhos são abertos de que nós somos amados de Deus. Nós somos queridos de Deus. Um ateu conversando com um cristão, o ateu perguntou assim: cara, você acredita mesmo que Jesus transformou água em vinho? Isso acredito. Mas como que você acredita num negócio desse? Ele disse: sabe por que eu acredito? Porque mais difícil do que transformar água em vinho é ele transformar um alcoólatra num homem de bem. E ele fez isso comigo. E na minha casa, ele já transformou o uísque em mobília. Transformou o dinheiro da prostituição que eu gastava na mensalidade do colégio dos meus filhos. Acreditar que Deus faz milagres
não é muito difícil. Para mim é fácil, porque Ele fez de mim um milagre. O que é cristianismo? Não é fogo do céu descendo, bola de fogo na nossa cabeça, gente estribuchando no chão e a gente dizendo, olha aí, olha aí, olha aí o poder de Deus. Cristianismo é gente sendo devolvida à dignidade. Mulheres que estavam sem dignidade são devolvidas ao amor de Deus. Gente que estava perdido, sem saber como se... Cheguei em casa, é o filho que chega na casa do pai. Para mim, muito mais fantástico do que Deus abrir o mar vermelho em dois, é que um assassino chamado Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é mais fantástico para mim? Não é que veio o maná do céu. Mais fantástico para mim é que nós levamos maná para as cidades pobres do Piauí. Sabe o que é, para mim, mais fantástico? Mais do que delírios, do que frenesi. É que Paulo, apóstolo São Paulo, não terminou o ministério dele um homem cheio de empáfia, de nariz empinado, mas era um homem humilde, a ponto de chamar o seu desafeto, João Marcos, e dizer, eu preciso de você. Sabe o que é para mim um milagre? Milagre para mim não é Jesus expulsar, fazer exorcismos. Isso aí não é importante. Importante é que a casa desse homem que vivia amuado, agora está de luzes acesas. Isso é que é importante. O cristianismo tem a ver com o colo de Deus. Uma senhora disse assim, pastor, interessante que você falou sobre essa coisa do amor. Eu fui na casa de uma mulher destruída, possessa de demônios, maldade, grunhia, xingava palavrões na minha cara, jogava os objetos da casa contra a parede, o marido não conseguia controlar, ela estava num surto de uma psicose espiritual tremenda e terrível, destruidora. E aí eu fui orar pela mulher. A mulher hoje de manhã me contou aqui na igreja. Fui orar por ela. E aí eu dizia assim pro demônio, sai em nome de Jesus. Aí ela ficava boa. Daqui a 2 minutos, voltava tudo de novo e jogava as coisas, jogava prato contra a parede. E ela disse, eu fiquei com esse negócio na casa dessa mulher por mais de 45 minutos, 1 hora, 1h30. E aí eu já cansado, e todo mundo ali cansado desse negócio. E eu dizia, sai e volta, e sai e volta. Aí eu dei um abraço nela e comecei a chorar. E eu começava a dizer assim para ela, eu te amo. Apesar disso tudo, você é preciosa. E ela disse, e eu comecei a chorar de amor por aquela mulher, vendo que ela estava sendo destruída. E com 5 minutos ela também começou a chorar. E chorou, e chorou. E nós duas choramos. E nós choramos. E quando terminamos de chorar as duas, ela estava completamente liberta. O amor de Deus libertou essa mulher. Expresso na vida e num abraço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não adianta nada a gente expulsar demônios se o nosso coração, se a nossa índole é pessimista, é negativista. Porque o que me chama muita atenção é o seguinte, todo mundo estava vendo um homem que estava preso pelo demônio. Mas vejam os religiosos ao redor de Jesus. Os religiosos ao redor de Jesus têm um espírito tão negativo, tão cínico, tão duro, que é mais destrutivo do que aquele poder demoníaco que mantinha aquele homem amuado. Como é que eu sei que era mais destrutivo? Veja a minha lógica. Uma pessoa que consegue confundir Jesus de Nazaré com Belzebu, tem alguma coisa errada na alma dessa pessoa, ou não? Jesus, manso e humilde. E eles olham para Jesus e dizem assim, este é Belzebu. Caramba, que grau de malignidade está o seu coração. Que grau é esse? Você consegue ver nas ações mais nobres maldade. Você consegue ver na pessoa mais especial do universo um demônio. Tem gente que é assim. Tem gente que é tão cético, tão duro, que os processos que lhe tornaram duros, cético e frio são tão terríveis que eles são mais medonhos do que um demônio. Toma cuidado, porque muitas vezes nós nos tornamos pessoas tão frias, tão calculistas, tão lisas, que nós nos tornamos patologicamente pessimistas. Nada presta, ninguém vale nada. Isso é um demônio. Mesmo que não seja demônio no sentido espiritual da palavra demônio. Isso é um demônio, cara. Aliás, você se transforma num demônio. Você não consegue ver nada bom. Você olha para Jesus e vê em Jesus o príncipe dos demônios. Você olha para o seu filho e vê nele uma peste. Você olha para o seu próximo e vê nele um estorvo. Você olha para o seu pai e vê no seu pai um cafajeste. Você olha para o pastor e vê no pastor ninguém.
pela vida e você está destruído. Você se tornou um pessimista patológico. E mais ainda, você se torna um ser solitário, mais solitário do que os demônios. Jesus diz aqui, porque eles disseram assim: você está expulsando demônios pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus diz assim: espera um instantinho, calma. Se Satanás luta contra Satanás, ele está dividido. E se ele estiver dividido, o reino dele não subsiste. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que lá no reino das trevas tem um mínimo de unidade. Um mínimo de unidade, porque senão não subsistia. Concordam comigo? Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Tem um mínimo de unidade ali, que muitas vezes nós não temos. Por quê? Porque nós muitas vezes vivemos egocentricamente. Não temos unidade com ninguém. A nossa unidade sou eu mesmo. Eu solito. Não, eu não partilho sonhos com ninguém. E Jesus diz assim: vocês se tornaram piores do que o demônio que eu estou expulsando lá. Porque lá tem um mínimo de unidade e você vive em absoluta solidão. E viver em absoluta solidão é uma dimensão demoníaca da vida. Qualquer relação depende de um mínimo de unidade. Você se lembra daquele Zorro, não do Zorro de capa preta? Tinha um Zorro antigamente, eu era criança nessa época. Tinha um Zorro que cavalgava num cavalo chamado Silver. Só os jurássicos aqui que vão se lembrar. Era amigo do Tonto. Isso. O Tonto era um índio. Era um índio que andava com ele. Ele andava num cavalo branco que ele chamava de Silver. E eu me lembro de uma vez o Zorro tá andando assim na planície, ele e o Tonto. E de repente, o Tonto índio, né? Ele vestia-se de índio e ele no cavalo branco dele, o Tonto num cavalo malhado, que não tinha nem sela nem nada, era só um pano em cima do cavalo. E aí eles chegam assim num lugar que está cheio de índio, do lado esquerdo, do lado direito, lotado de índio, tudo preparado para a guerra. Aí o Zorro se volta pro Tonto e diz assim: Tonto, o que nós vamos fazer? Aí o Tonto diz assim: por que homem branco pergunta a nós? Ora mais. Porque homem branco pergunta a nós. Te vira, cara. Isso aqui são da minha espécie. Você que tá ferrado, que é homem branco. Que é mais ou menos a atitude nossa na vida. O que nós vamos fazer com o povo do pobre? Nós o quê? Não tem nada a ver com eles. Minha vida. Você que se virem. O que nós vamos fazer? O quê? Pessoal, o que nós vamos fazer com esse prédio que nós compramos? Nós o quê? Eu não estava aqui quando vocês compraram. Se vira, pastor. Não é essa a ideia muitas vezes na vida? Nós o quê? Eu tô na minha, tô salvo. Você que tem que se virar. E aí Jesus mostra que na verdade, o único poder capaz de destruir o poder do diabo é o não poder. É o não poder. Como é que eu anulo as forças da maldade que vem nessa direção? Não é usando outras forças iguais na direção contrária. É usando outra categoria de pensamento. Outra coisa. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros, vem alguém mais forte do que ele, falando de Jesus. O que Jesus fez com o diabo quando ele destruiu com o diabo? Jesus está na cruz para ser crucificado. Forças demoníacas expressas na vida de Pilatos, de Judas Iscariotes, da casa sacerdotal corrompida de Jerusalém. A religião de Jerusalém estava corrompida. Ali são forças demoníacas para destruir com Jesus. Como é que Jesus rechaça essas forças? Acaba com elas. É dizendo assim: vocês vêm com o poder de César, pois eu venho com o poder de Gabriel. É assim? Vocês vêm com legiões de soldados da guarda pretoriana, pois eu venho com hostes, exércitos de anjos para destruir com vocês. É assim que Jesus faz? Não, sabe como? Vocês vêm comigo com ódio. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Você vem para mim com desdém, eu vou com atenção. Você vem contra mim com más intenções, eu vou pagar com o bem. O mal a gente paga com o bem. Como é que a gente acaba com o poder do diabo? É com exorcismos? Não, é amando. É enchendo o ambiente de amor. Aí você pode dizer assim para mim: e o que é amar? Deixa eu dizer o que é amar. É manter silêncio quando as minhas palavras podem machucar. Se anula o poder da maldade. É ter paciência quando o próximo não corresponder às minhas expectativas. Eu anulo toda a maldade. Como é que eu anulo a maldade? É sendo discreto quando um escândalo estiver prestes a estourar. Não seja minha boca que vai acabar com a honra alheia. Como é que a gente ama? É mantendo-se amigo
no lado de quem está sofrendo. Como é que a igreja acaba com o poder do diabo? Estando disponível para visitar o doente no hospital, o preso na cadeia, vestindo o que está nu. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 25. Eu estava nu e tu foste visitar. Me vestiste. Eu estava preso, tu foste visitar-me. Eu estava com fome e tu me deste de comer. É encorajar o desânimo daquele que está down. É assim que a gente acaba com o poder do diabo. Igreja que se especializa em acabar com o poder do diabo, com exorcismos, tem que fazer toda semana e repetir a semana que vem, e na outra de novo, e na outra de novo, porque não resolve. Só resolve quando a gente acende a luz. Como é que a gente acende a luz na vida das pessoas? É com pensamentos nobres, tudo que for de boa fama, louvável, tudo que for digno. Isso é que tem que encher a nossa cabeça, a nossa vida, o nosso lar, de palavras doces, de compreensão, de perdão. É assim que a gente acaba com o poder do mal. Não é nos transformando numa igreja especialista em quebras de maldição. Nós somos especialistas em anular os poderes do diabo com o pastor da nossa igreja. Quando ele fala, tudo que é demônio cai e as pessoas saem. Ele não resolve, porque semana que vem tem que fazer de novo, porque a casa ficou limpa. E aí vem a força contrária 7 vezes mais forte. Sabe como é? É deixando que o amor de Deus seja o chão da nossa existência. Vivemos no amor que é de Deus, porque a Bíblia diz que quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor.